gente vai abrir aqui uma conversa com o senador Renan Calheiros, senador por Alagoas, de modo que a gente possa compreender melhor os principais assuntos que acontecem em Brasília, assuntos que são importantes para o país e, portanto, para Alagoas, e os assuntos que estão também aqui no estado de Alagoas. Nós estamos num momento extremamente importante. O senador Renan Calheiros tem trazido a pauta da Braskem à tona, pediu agora ao Tribunal de Contas da União que bloqueie, né, os ativos da empresa para que a gente possa, de fato, ter uma garantia de que os compromissos que a Braskem tem com o estado de Alagoas, com os municípios que estão aqui no entorno de Maceió, com a própria capital alagoana e principalmente com o cidadão, a Dona Maria, o seu João, o seu José, que foram arrancados de casa de forma truculenta por ambição, por cobiça e por não cumprir com o que deveria para que essa mineração fosse uma mineração que não agredisse tanto a natureza, o homem e o próprio Estado. Senador Renan Calheiros, é sempre um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Um bom dia. Bom dia, Elias. Prazer muito grande conversar contigo e tratar um pouco dessa questão da Braskem. Nós realizamos na última segunda-feira uma audiência pública no Senado Federal, que contou com a presença de pessoas que historicamente abraçaram essa luta, né, que é uma luta de Alagoas, mais do que do maceiense, da vítima, do Estado, da Prefeitura, é uma luta dos alagoanos, porque, como você sabe, a partir dos anos 70, Alagoas recebeu a Braskem de braços abertos, ela já tinha informações científicas de como é que deveria ocorrer a mineração do salgema, que nada é mais do que gás, do que sal natural acrescido de cloreto de potássio e de cloreto de magnésio, retirou esse minério do seu lugar, do subsolo, e evidentemente que não colocou nada no lugar do minério. E as previsões, Elias, todas, sem exceção, diziam que, na medida em que acontecesse a mineração, sem que houvesse a devida reposição do que havia sido extraído, chegaria um momento em que nós íamos ter desastres ambientais, e foi, na verdade, o que aconteceu com o afundamento de 5 bairros. E as consequências são essas que Alagoas conhece. As pessoas tiveram seus sonhos interrompidos, tiveram dias e noites de angústias, foram coercitivamente retiradas das suas casas, que foram compradas por um preço de mercado. Isso criou problema no próprio mercado imobiliário de Maceió, que, como todos sabem, é um mercado pequeno, que teve uma grande injeção de dinheiro em função dessas indenizações, e tivemos a maior elevação de preços de imóveis do Brasil como consequência de tudo isso. Agora, senador, recentemente, aliás, a semana que passou, a desembargadora Elizabeth Carvalho Nascimento deu 15 dias para que a Braskem aumente 30% do seguro para 14 bilhões. O objetivo é indenizar. A gente precisa de uma garantia, de algo que possa dar esperança a essas pessoas numa situação onde até as lembranças foram embora, senador. A decisão da desembargadora Elizabeth é uma decisão competente, digna, séria, insubstituível nessa circunstância que nós estamos vivendo. Uma decisão em uma ação do Estado de Alagoas, que contratou consultorias, mensurou danos e prejuízos e entrou com essa ação judicial. Havia um bloqueio da primeira instância de 1 bilhão e 83 milhões de reais, depois
houve uma decisão do do desembargador Fernando Tourinho, mandando que esse bloqueio fosse substituído por seguro, mas a Braskem, como todos sabem, ela não é de seguir determinação judicial. Os próprios acordos que a Braskem fez foram acordos realizados com o Ministério Público, que eu já disse aqui no teu programa, Elias, sequer queria repetir, não podem nem ser considerados acordos, porque acordos pressupõem a satisfação das partes. E como não há nenhuma parte satisfeita nesse acordo, ele não pode ser entendido como tal. Então, o desembargador Fernando Tourinho, que é também uma pessoa muito correta, honrada, ele estabeleceu um acordo e a Braskem não cumpriu este acordo de seguro na totalidade, né? O que ensejou a decisão da desembargadora Elizabeth, no sentido de que esse acordo seja completado com mais 30%, o que chegará a 1,4 bilhão. 1,4 bilhão, mas já é uma parte, é um primeiro passo para as reparações que precisam, evidentemente, ser feitas como nós colocamos aqui. As pessoas falam em pagamento, mas, Elias, não é pagamento. Como é que você pode pagar, né, aqueles transtornos, aquelas pessoas que foram, como você falou, retiradas abruptamente, coercitivamente de suas casas, né, e jogadas na rua, entregues a um mercado imobiliário que não contemplava, evidentemente, pela elevação de preços, os seus objetivos, as suas intenções. Então, nós estamos caminhando. Alagoas, eu tenho dito e repetido, não tem absolutamente nada a ver com quem vai vender a Braskem, com quem vai comprar. Qualquer grupo econômico que quiser comprar, nós apoiamos essa pretensão. Se a Petrobras quiser comprar, porque já tem 47% do capital votante, ótimo, nós apoiamos. Talvez seja a coisa mais fácil de fazer, mas o que nós exigimos, o que Alagoas exige, o que o senador Renan Calheiros exige, o que o Senado Federal exige, é que antes que resolvam o problema da Braskem, resolvam primeiro o problema das vítimas da Braskem, da Prefeitura de Maceió. Nós ainda não temos informações com relação ao contrato que teria sido feito pela Prefeitura de Maceió. Isso é uma informação pública. É importante que a Braskem publique essas informações, né, ou que a própria Prefeitura disponibilize isso no seu portal de transparência, porque nós precisamos dessa informação por conta da negociação geral. Se a Prefeitura já resolveu os problemas dela, quer dizer que nós não vamos incluir os problemas da Prefeitura de Maceió nessa negociação geral, porque se é verdade que já resolveu, esses problemas já foram evidentemente resolvidos. Aí nós temos que cuidar apenas do restante dos municípios prejudicados, não é? E do estado de Alagoas e das vítimas, que, como todos sabem, venderam seus imóveis, tiveram apenas uma indenização e precisam ser reparados na plenitude, para que o crime que a Braskem cometeu, esse terrível desastre ambiental, crime ambiental, ele não possa receber como contrapartida o lucro, porque foi exatamente o lucro, né, que cegou a Braskem em todos os tempos, especialmente depois de 1975, 76, quando começou a exploração do sal-gema em Maceió. Então, Elias, nós não vamos aceitar. Hoje haverá a publicação de uma carta às 19 horas no Teatro Deodoro,
com a participação de setores da sociedade alagoana, sobretudo daquelas pessoas que não pretendem que a Braskem ainda tenha lucro com esse terrível desastre ambiental, que com certeza é o maior do mundo urbano de todos os tempos. Então, às 19 horas, hoje no Teatro Deodoro, é um manifesto público contra a venda da Braskem. Aliás, o professor Abel Braga está enviando mensagem também nesse sentido, senador, dizendo que é um crime social, um crime ambiental, um crime econômico, um crime mega monstruoso, segundo aqui o professor Abel Braga, quem agradece por estar nas nossas redes sociais. Senador, o senhor já tinha pedido ao Tribunal de Contas da União que bloqueasse os ativos da empresa. Esse pedido tem um prazo para ser apreciado? Agora foi designado o relator, deve ter sido designado o relator. Quando nós voltarmos hoje para Brasília, nós vamos procurar o relator, ter uma audiência com ele, um encontro, apresentar as nossas razões. Nós pedimos ao Tribunal de Contas da União o bloqueio das ações da Braskem. Ou seja, que enquanto não houver o pagamento com Alagoas, com as vítimas, e com as outras partes prejudicadas, nós não poderemos permitir a conclusão dessa movimentação societária que todos os dias é anunciada nos jornais. Agora, recentemente, o Fundo de Investimento Apollo, fazendo uma proposta em nome de uma estatal árabe, uma proposta mentirosa que falava em 37,5 bilhões, mas que na prática são de apenas 25 bilhões, que é o que mais ou menos o mercado diz que pode eventualmente no mercado ser o preço da Braskem. O que todos sabem é que a Braskem é um grande grupo econômico, um dos maiores do mundo, com certeza o maior grupo econômico industrial da América Latina. Se a Petrobras, por exemplo, subscrever, Elias, a maioria do capital da Braskem, ela já tem, repito, 47%, ela vai ter, em função do patrimônio que será acrescido da Braskem à Petrobras, uma elevação patrimonial de 40%. A Petrobras, que todos sabemos, já é uma gigante, a maior empresa nacional, ela vai ter uma elevação patrimonial muito grande, porque a Braskem, ela tem plantas industriais em muitos estados, em muitos países e representação em outros tantos. Na última vez que a Braskem distribuiu dividendos, distribuiu mais de 7 bilhões de reais. Ela tem 8 bilhões provisionados. Desses 8 bilhões já gastaram 3,4 com indenização de imóveis, mas esses 8 bilhões são insuficientes. Então, a oportunidade que nós temos para quantificar o que a Braskem deve a Alagoas e às vítimas é agora, neste momento em que estão verdadeiramente tratando dessa movimentação societária, acionária, ou seja, da própria venda da Braskem. Se nós perdermos essa oportunidade, nós vamos ter, Elias, muito mais dificuldade para quantificar quanto a Braskem deve a Alagoas, e mais dificuldades ainda para estabelecer um calendário em que a Braskem possa pagar esse passivo ambiental, que, como todo mundo sabe, é um passivo gigantesco. Senador, para a gente concluir, nesse rastro de destruição da Braskem, 5 bairros da nossa cidade foram suprimidos, bairros que são importantes, contam a história da ocupação inicial da cidade, mas tem uma fatia ainda de pessoas por lá. Uma fatia de pessoas, homens, mulheres, idosos, crianças humilhados, jogados, pessoas que estão lá no Flechal de Baixo, no Flechal de Cima, na Marquês de Abrantes, sem absolutamente nada. Não tem mais o açougue do Seu Joaquim, não tem mais a avícola da Dona Maria, não tem mais até o cemitério, senador. As almas já se foram também.
É uma coisa terrível, né? E na próxima semana eu vou combinar uma visita presencial ao bairro do Flechal, o Flechal de Baixo e o Flechal de Cima, Marquês de Abrantes, que foram bairros prejudicados, não é? Ficaram, de certa forma, ilhados, e a Braskem, covardemente, está destinando apenas R$ 25 mil para as pessoas que quiserem indenizar suas casas e sair. Quer dizer, isso não pode acontecer, é preciso que essas pessoas tenham o tratamento, pelo menos, das vítimas que foram indenizadas e que precisarão ter ainda reparados tudo aquilo que a Braskem deixou de fazer, não é, para que nós partamos de um mesmo patamar de solução para todas as vítimas, para todos aqueles que na área indenizada, que na área a ser indenizada, não é, que nas áreas demolidas, que nas áreas a ser demolidas, tenham a reparação dos seus bens, tenham indenizações por danos morais, não é? E a Braskem, com isso, pague a dívida que tem com o Estado de Alagoas. Esse contrato social que a Braskem assinou com Alagoas, Alagoas com toda boa vontade, a partir da década de 70, exatamente, dos anos 75, 76, ele precisa ser resgatado na plenitude. Por isso é que nós recorremos ao Tribunal de Contas da União, não é? Porque a Braskem tinha que ter sido fiscalizada pelos órgãos de fiscalização federal. Ela, durante muito tempo, não foi sequer fiscalizada, e esses acordos que a Braskem fez com o Ministério Público e com mais ninguém, porque não ouviu as vítimas, não ouviu o Estado, não ouviu a própria Prefeitura de Maceió, são acordos que precisam ser desfeitos em benefício da justiça social que precisa acontecer com o Estado, com Maceió e com as vítimas. Eu, mais uma vez, Elias, agradeço a você o espaço que você gentilmente concede aqui. É muito importante manter esse canal da CBN com a sociedade, com aquelas pessoas que foram prejudicadas. O Brasil está começando a ter conhecimento deste crime monstruoso, e para que nós possamos encaminhar uma solução da melhor maneira possível, é fundamental que o Brasil tenha conhecimento de tudo que aconteceu e que continua a acontecer aqui no estado de Alagoas, porque nada nos garante que nós não vamos ter daqui para frente ainda que lidar com os mesmos problemas com os quais a população de Alagoas lidou nesses anos todos, nesses quase 50 anos de mineração. Mais uma vez eu agradeço, muito obrigado. Qualquer coisa eu me coloco à disposição para que a gente converse ou eu eventualmente traga as informações para ajudar nesse noticiário que é fundamental, insubstituível para a vida dos alagoanos, sobretudo para aqueles que perderam sonhos, que vivem na angústia, com a família dispersada, não é, em função da gula da Braskem, que durante esse tempo todo, ao invés de priorizar o desenvolvimento da cidade, que a recebeu de braços abertos, priorizou apenas lucros extravagantes, na capital, no estado de Alagoas, sem que a mínima contrapartida eventualmente pudesse ser dada. Muito obrigado aos ouvintes e muito obrigado a você, Elias. Muito obrigado, senador Renan Calheiros. Muito obrigado.